Graças ao Senhor que nós temos usado esse local. Eu, pessoalmente, é a segunda vez que eu estou vindo aqui. Eu, pessoalmente, é a segunda vez que eu vim aqui. Me lembro que quando os irmãos queriam alugar esse lugar, me trouxeram para cá, aqui era um lixo. Principalmente esse piso aqui, superior, puxa, estava cheio de bagunça. E o irmão Jong, graças ao Senhor, ele pagou um grande preço. Também muita força. Fez uma limpeza geral aqui, jogou fora tudo que não prestava. Para que hoje pudéssemos ter aqui uma conferência. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Podemos dizer que esta é a segunda conferência que usamos este lugar. Hoje a minha mensagem, vou falar sobre o leão da tribo de Judá. Amém. Está em Apocalipse capítulo 5. Somos todos fazendo parte dessa tribo, que é tribo de leão, Amém. Judá. Senhor Jesus. Mas antes de sermos leão, o Senhor nos levou a ver Gênesis 49. Você quer ser um leão? Antes você tem que ser um jumento. Por isso, amados irmãos, no começo todos nós devemos começar pela humildade. Somente quando você for humilde é que Deus pode usar a sua pessoa. E antes de ser leão, como nos diz em Gênesis 49, você precisa ser um jumento. Graças ao Senhor. Esta mensagem é fruto de uma revelação. Porque eu me lembro que eu estava num treinamento nos Estados Unidos há muito tempo atrás, em Anaheim. E numa reunião de domingo, como eu e muitos não entendiam inglês, então tinha uma reunião separada só para a língua chinesa. E eu participava dessa reunião. Então, enquanto eu me reuni junto com outros irmãos que falavam chinês,
E naquela ocasião, a esposa do irmão Lee estava presente. E aí o Senhor me fez levantar para compartilhar algo que o Senhor havia me revelado. Eu falei, irmãos, lá no Brasil, todos me chamam de Dong, Dong. Mas Dong em inglês é jumento. Porque língua portuguesa, para pronunciar, todas as letras são pronunciadas. Porque se meu nome fosse pronunciado em inglês, seria apenas Dong, Dong. Mas chegando no Brasil, a pronúncia em português é Dong. E o que é Dong? Dong em inglês muito assemelha com o som de jumento. Aí eu pensei, isso tem razão, porque eu sou um jumento burro mesmo. Mas de qualquer maneira, se você pensa em ser um leão da tribo de Judá, a Bíblia nos mostra, você precisa primeiramente ser um jumento. Porque o Senhor Jesus quer nos usar. Então, quando o Senhor Jesus entrou para ser rei em Jerusalém, e o Senhor havia já preparado 2 jumentos. Quando ele foi coroado rei, aquela entrada triunfal em Jerusalém, ele disse para os discípulos para trazer em tal lugar 2 jumentos, uma jumenta e o outro jumentinho. Já estavam preparados. E quando o Senhor montou sobre eles, e entrando para a cidade de Jerusalém, toda a população ficaram muito alegres e rejubilando, porque o Senhor era o rei. Muitos tiravam suas roupas e estendiam no chão para o Senhor poder passar. E ao mesmo tempo clamavam, Hosana, Hosana, o que vem das alturas. Eu falo isso para que os irmãos tenham a impressão de que você pode ser um leão da tribo de Judá. Porque para ser leão da tribo de Judá é o que o Senhor determinou para nós. Porque nós estamos no período de crescimento de vida. Se um dia a nossa vida crescermos a certa altura, nós seremos leão. Então, naquela reunião especificamente falando, o Senhor me deu essa revelação. Você quer ser leão? Então, em Gênesis 49,
fala uma situação muito parecida com o leão da tribo de Judá. 你起来，太阳遇到勇壮，一个狮子王一样的。 Porque aqui diz Judá e leãozinho da presa, subiste, 太躺到 filho meu. 地上，有小狮子在这里。 Encurva-se e deita-se como leão, e como leão a quem o despertará. 那么接下去就告诉到关于驴吃事情。 Quando termina de falar sobre leão, indicando que o leão é o rei que vai reinar, 这就是 logo em seguida fala de jumento. 这就是主给我们启示。你哎要走十字嘛，你必须去走驴子。 É aqui que o Senhor nos mostrou a revelação. Você quer ser leão? Primeiramente tem que ser um jumento. 你必须要走要谦卑下来这一个人。 Ou seja, você deve ser humilde, se humilhar. 所以在19章、创世纪50章里面所说的关于驴子啊，驴 Então, 子应该吃葡萄，吃水的最坏的植物。 sabemos da natureza de jumento que gosta de comer qualquer coisa e o dono geralmente dá o pior das coisas para ele se alimentar. 白州农夫的人，把牛马就是最好的东西。 E o que fazendeiro em geral primeiro dá para bois e cavalos melhores pastos. 那么驴子什么时候是不公的？ E 所以吃的 jumento 东西也是最差的东西。 é aquele animal de carga, sempre carregando peso. E o que ele come é a pior das coisas, é o mais inferior. 但这里给我们启示， E aqui nos revela, 你要走十字的嘛，犹大的十字吗？ você quer ser leão da tribo de Judá? 啊， Hein? 大十字啊，小十字。 Então, leão tem qualquer tipo de leão, tem leão, tem leoa e tem leãozinho. 所以他实现接下去就一直圣经节。 Mas logo em seguida vem um versículo 有关当地， contrário, que ele fala de jumento. 那么我 Que é 就来 donkey. 在美国跟他们说， Então, naquele dia, naquela reunião, eu estava compartilhando com os irmãos de língua chinesa. 我就当地， Falei assim, eu sou donkey. 因为这当地就是巴西式话的当地，因为美国人当地其实没发音的就当。 Porque em inglês o G mudo não é pronunciado, então é dom, dom. 啊，那么我到从巴西来的，都叫我当地。 Mas os brasileiros, os irmãos brasileiros me chamam de Dong, Dong. 现在问题这样子，你要走犹大的十字吗？ Agora o problema está aqui. Você quer ser leão da tribo de Judá? 有大狮子，有毛， Grande leão, 还有小狮子。 tem a leão fêmea e tem um leãozinho. 但是你先要谦卑， Mas primeiro, antes você tem que se 你要学 humilhar. 习，你要操练， Você precisa aprender, 学走驴子。 se preparar, primeiramente ser um jumento. 所以这里给我们得到很大的启示。 Aqui trouxe uma grande revelação. 十字是所有的修类之王，大家都非常，这好像崇拜他的好像。 Leão, todos reconhecem que é o rei dos animais. 驴子是我们最看不起的一个，为农夫工作的人。 E jumento é o animal de carga menos valorizado. 那么狮子，我们看见狮子，虽然它不受供，但是，但是它主人啊，给它最好的肉给它吃的。 E leão não precisa fazer nada, porque o seu dono sempre dá o melhor para ele. 可是当给你， Mas e o jumento, o donkey? 就是生血里面最差的食物。 Come do resto. O que sobra é dado para jumento. 那么圣经里给我们启示说到，
E a Bíblia revela para nós. 当给被牵到葡萄树下， Esse jumento foi amarrado à videira. 它是最差的食物给它，现在放在葡萄树下面， Ele está acostumado a comer pior coisa, comer o que resta, o que sobra. Agora está amarrado junto à vide. 那不得了的事情了。 Isso é coisa grande. 那么那个时候葡萄树啊，我想现在葡萄树好像说到葡萄树，你们可能有印象，我们都把它刮起来。 Quando fala-se videira ou vide, vocês têm a impressão de que hoje videira está numa altura mais ou menos, né? Em cima de parreira. 因为它的主人为了葡萄收割的时候、走酒的时候，他拿下来封闭了。 Hoje é em cima de parreira, por quê? Porque é para colher mais fácil, para o homem poder colher a uva mais fácil. 那么那个时候葡萄树， Mas o original, a videira original, 照圣经给我们 naquela 启示， época, 它是满烟的。 a Bíblia nos fala que a videira é uma planta que se arrasta, né? 啊， Que 满 se 烟， espalha, vai espalhando, espalhando pelo chão. 所以，我们感觉当地本来是最差的东西， Então, nós vemos que jumento que comia a pior das coisas. 现在有点形式把它丢在现在的。 Agora ele está amarrado com uma corda junto à videira. 那不得了了， Oh, coisa grande, tremendo. 它是。 Ele foi levado à sua posição. Antes comia porcaria, agora come uva. 吃到有一天，这个当地改变了。 Come dessa uva. Um dia esse jumento 你看， é mudado. 因为一直是葡萄汁、葡萄 Tem 酒， sempre comendo da uva, do fruto da videira e do vinho, de uva. 所以他一直是这样东西的。 Constantemente comendo isso, isso faz que o jumento seja transformado. 所以圣经里什么形容呢？ Então, como a Bíblia 创世纪第五十 descreve isso em Gênesis 49, 他一直吃葡萄，葡萄，葡萄，葡萄， porque por comer sempre a uva, 他这个人改变了。 houve uma transformação 而且他 desse 是 jumento. 最初属草， Antes comia um pasto grosso, 那么 ruim. 如果有一天他能够到放到外面来今朝，他已经觉得不得了了，好的不得了了。 Se um dia esse jumento pode ser solto no pasto, comer pasto verde, para ele já está muito bom, é ótimo para 那么 ele. 现在是葡萄， Mas agora, para comer uva, 那个是葡萄了，现在葡萄放在架子上，啊， hoje as uvas dão sobre parreira. 那放在架子上面的嘛，有历史东西吃。 E se está alto, como é que o jumento alcançaria para comer? 那么现在葡萄是为什放在架子上面？可能因为收割的时候， Isso é porque no tempo de colheita é mais fácil para o homem colher. 我们被葡萄收酒的， E 所以 em 把它 geral 吊起来。 a uva é feito para fazer vinho. 那么照圣经说起来，葡萄树是满烟的， E segundo a Bíblia, a videira é uma planta que se arrasta no chão, 啊，明白？ rasteira no chão. 所以呢，女子看见，本来除草给他吃，先吃什么？吃可以吃葡萄了。 Jumento que comia coisa, pasto ruim, agora 哦， pode comer uva. 他高兴了不得了， E esse jumento fica muito alegre, 一直吃葡萄。 sempre comendo com bastante entusiasmo as uvas. 那么他吃葡萄，哎，改变了， E por comer uva, ele é transformado. 而且这葡萄的丰富啊，
E ainda mais a riqueza dessas uvas 可以给我们洗衣服， é tão abundante que podemos lavar a veste nele. 葡萄只有它有酸味的，走酒的用，一方 Então, 面也是走私用的，葡萄酒、葡萄丝。 então tem duas maneiras de fazer o produto da uva. Uma para fazer vinho e outra para fazer suco de uva. 那么圣经里所说的葡萄酒，能够让葡萄酒能够那么的丰富，能够洗衣服用的。 E a Bíblia diz aqui que lavará as suas vestes no vinho. Tem que ter muito vinho 洗衣服， para 啊！ lavar a veste. 你看，学都是葡萄是来洗衣服的。 Lavar uma roupa tem que ter quanta quantidade de vinho, não é? 它还有更进步， E mais para frente 口气泡挂， diz assim, e a capa? 外面的衣服， Pode lavar a capa. Capa é uma veste exterior, 那是可以说，因为 em sangue de 像我们 uva. 这是穿西装的话，里面衬衣， Por exemplo, 不是的。 vestes no vinho se refere à roupa como uma camisa, por 你 exemplo. 如果穿西装的话，就是 E a capa, por exemplo, é um paletó que você veste em cima da camisa. 所以这形容 Então a descrição 葡萄 aqui 的丰富。 mostra a abundância da uva. 那这就说，他不但洗衣服，他 Então 当 aqui 然 não somente é capaz de lavar vestes, 他就吃葡萄丝了。 mas o importante é que esse jumento come de uva. 那么它就有变化了。 Então isso acarreta uma transformação no jumento. 眼睛发红的， E o resultado dessa transformação é seus olhos serão cintilantes 这是好 de 方 vinho. 面。我们也知道， Isso 水 sem dúvida. 如果吃了葡萄酒吃醉的话， Nós vimos 才有点红的。 tantas pessoas que se embebedam de vinho ficam bêbados, né? Os olhos ficam vermelhos. 还有另外一方面， E por outro lado, 亚洲牌的， também os dentes são brancos de leite. 我们从来没看一个这里是白的人， Nunca vimos nenhum jumento com dente branco. 这形容给我们看。 Mas aqui a Bíblia nos mostra uma descrição 他 de 为 um 什么 jumento 会 com dente branco. 亚洲牌的呢？ Como é que esses jumentos teve esse dente branco de leite? 这就新陈代谢， Isso é resultado do metabolismo. 它太多了， É 慢慢 muita 的， muita 这是 uva. 新的进来。 E aí então, pelo metabolismo, o processo de metabolismo é células antigas são eliminadas e células novas são geradas. 所以说到葡萄也蛮丰富， Então, de um lado fala da riqueza de 一到 uva, 一 da 方面 abundância 说 da 到 uva. 不给我们改变， Por outro lado, fala da nossa transformação ao comer da uva. 那么照着创世纪里面所说的，有道是 E em Gênesis fala do leão, leão de Judá. 这回味的，站在那里， Então esse Judá está ali em pé, todo elegante. 那么我现在呢， E quando se encurva e deita, 像我是这样， é como uma leoa. 那么有许多小事情我 E aqui também vários leãozinhos ao redor. 所以当我看见这个影像的时候， Então quando nós vemos essa figura, 那个时候我说我是做华语聚会里面， na época eu estava naquela reunião de língua chinesa, 主就给我启示了， o Senhor já me havia dado essa revelação. 就把这个信息说出去了。 Então aquela mensagem que eu falei hoje, eu falei lá também.
开头就说，我说为什么你们我在巴西大家都说Dong No começo eu falei assim, lá no Brasil todo mundo me chama de Dong. 美国说英文的话就是 Dong 就好了嘛，不要给。 E aqui nos Estados Unidos vocês, se falar Dong, vocês vão pensar que eu sou um jumento. 那么这些人说，我就是个 Dong， Isso quer dizer que eu sou o jumento. 不是 Dong， 是 Dong。 Não é Dong, é Dong mesmo. 这些说， Mas graças ao Senhor, 因为接触了葡萄接触多了， pelo contato muito com a uva, 而且他把葡萄树接在葡萄树上面。 e inclusive esse jumento está amarrado à vide. 他说吃的就是葡萄， Ele não tem outra coisa para comer, é só comer uva. 如果旁边的青草的话， Assim do lado tem um pasto verde, 当然像这个新鲜的东西。 atrativo. Claro que o jumento vai querer comer coisa boa, mas não dá, está amarrado. 谢谢神。 Graças ao Senhor. 所以我那个时候我自己， Então, 不是自己前辈，因为八千都叫我当一当一当。 não é que eu queria me mostrar humilde, porque é que os irmãos brasileiros me chamam de Dong, Dong. 当给你只要能够前辈下来，能够让出来工作，把当给成为一个有大的事实。 Basta que você se humilhe a si mesmo, deixar o Senhor trabalhar em você, e assim com o tempo você vai virar um leão. 梁从哪里来的？ De onde vem o leão? 有大的事实。 Leão é da tribo de Judá, 他 tribo de realeza. 他开始里， Mas, no comecinho, 他需要这个例子。 ele é um jumento. Ele tem que começar com o jumento. 那么，这前面的，他因为在马哈在葡萄树下， Esse jumento está amarrado à vida, à 他只 videira. 能吃葡萄。 Ele só pode comer do fruto da videira. 不丰富到有个地方会洗衣服。 Mas essa videira é tão rica, produz tantas uvas, que ele pode lavar vestes no vinho. 我想当地一定这样子， Então, 都是葡萄吃厌饭。 imagina um donkey, um jumento, todos os dias, toda hora comendo uva, toda hora comendo. Chega um momento que ele enjoa. 青草的话， Se tiver um pasto verde do lado, 他已经 certamente ele fazia força para comer com o capim verde. 不够了， Mas não pode. 因为什么？ Por quê? 就是我们， Está amarrado. 这就是我们主带领我每个 Então, 人。 essa é a condução do Senhor conosco, com cada um de nós na vida da igreja. 我的经历就这样子， Esta tem sido a minha 我吃 experiência. 别的东西， O Senhor não me permite comer outras 青草 coisas. 很好。 Oh, capim, muito gostoso, fresquinho. 等你要去的时候，你 Mas quando você vai para lá pegar, 就按这个。 está amarrado. 那是为了什么呢？ Aí tem que voltar. Voltar o quê? Comer uva. Só tem uva para comer. Depois de uva, o que vem? Uva. 可以洗衣服了。 Então, mas essa uva é tão rica que pode até, tão abundante, até lavar a veste. 所以到最后呢， E por fim, 这个是改变。 esse jumento é transformado. 我们写的幸运的，眼睛它红的， E aqui fala que os olhos cintilantes de vinho. 眼睛红的大家都知道是90岁的 E 表现。 cintilantes, os olhos cintilantes de vinho, todos sabem que é porque bebeu, né? 因为太丰富了。 Está cheio desse vinho. Muito rico. 牙齿发白的， Mas também os dentes, não só os olhos, mas os dentes 这是说 brancos de leite. 他这个人这里是啊，吃的那泡的葡萄是葡萄。 Então esse jumento, por comer toda hora uva, uva e mais uva, 牙齿变化了，
começa a mudar os dentes 神经点线 através de metabolismo. 所以他讲是白人。 Então os dentes dele, Eu que até eram, que eram- fofura, mano. que eram sujos, agora começam a clarear. 哦，补到酒可以洗衣服，补到字可以哦，去外面的保化。 Vinho pode lavar a veste e sangue de uva pode lavar a capa. 谢谢。 Graças ao Senhor. 我把这告诉弟兄们， Estou dizendo isso para os irmãos. 你要走十四吗？ Você quer ser o leão? 是的，十四年我们走有大事， Sim, nós queremos ser leão da tribo de Judá. 必须走有。 Mas, para começar, 这里是。 você precisa ser o jumento. 那么牙齿为什么发白呢？ Mas por que os dentes brancos de leite? 是神经点线。 É por causa do metabolismo, da transformação. 所以亲爱的， Por isso, amados irmãos, 我讲了这，我在美国从来没讲过道。 eu nos Estados Unidos raramente falei alguma 啊 coisa, 这话 quase 这话 nada. 其实却 Mas naquela reunião, até me surpreendi, eu falei uma 我 mensagem. 是中文里面说的， Eu falei isso numa reunião só de irmãos chineses. 最受影响的水泥， E quem mais ficou impressionado com isso lá na reunião 以上的是 foi a irmã Lee, esposa do irmão Lee. 这么多的用手， O que, irmão Dom 他 falou? 从来没听见的活的 Que revelação! Nunca ouvi tão vivo o testemunho assim. 他告诉李弟兄， Aí voltou para casa, ela disse para o irmão Lee. 所以李弟兄不仅本人都到巴西，所以他死了以后要到所有的人，你们都到巴西到当地那边去祈祷。 Então, quando ele foi para o Senhor, antes um pouco, ele falou para os seus cooperadores irem para o Brasil, ver o que o Senhor está fazendo lá no Brasil e América do Sul. 那么开始这块动工，什么当地说？ Mas no começo, aqueles cooperadores não acreditavam. O 就 que 到巴西去， do que ele montou 到他 aqui? 那边去学， Ok? Para nós irmos no Brasil, aprender com ele? 不可能的。 Não é possível. 那这弟兄活的时候， Mas irmão Lee, enquanto estava 只 vivo 有弟 ainda, 兄能够得到启示。 irmão Lee tinha recomendado que eles precisavam vir para o Brasil, ver o que o Senhor está 他们当 fazendo 初不肯， usando o irmão Dong. 后来 No começo eles não queriam, 怎么我来听，我们那个听，我们这么大的美国人， porque 听他们 nós, 小的时候，我真的 eles são todos americanos, grandes, não é? Poderosos. Ouvir para o Brasil, ouvir o que irmão Dong vai falar, isso é muita humildade. 学习 muita 很 humilhação. 奇怪。 Mas uma coisa muito incomum aconteceu. 他们没去答应李弟兄，他们都到巴西来，所以李弟兄在加护病房的时候，他不是。 E o irmão Lee estava em coma naqueles momentos e não passava, estava ali em coma. Parecia que estava esperando eles, uma resposta deles. 你在封闭的， Estava em coma, 那么后来我从巴西去，我到那很积极的坐飞机去了以后，那么我到李弟兄那边去。 e quando eu soube que o irmão Lee estava muito grave, então até eu comprar passagem e viajar, eu cheguei depois. 那么我们就到李弟兄那边去了。 Então eu pude ir ao leito onde estava o irmão Lee, 我已经来了。 falei algumas palavras com ele, ele estava desacordado. 我的来的总共，因为这样子，也到你这个位置去。 Então os cooperadores também foram até o irmão Lee. 你放心吧，将来的工作开头的都是当弟兄的，所以我们听你的话。 Então parecia que eles disseram para o irmão Lee,
Irmão Lee, nós vamos atender o que você falou, nós vamos dar um pulo no Brasil, ver o que o senhor está fazendo ali. 这话我不是我自己讲话， Eu não estou aqui falando por mim. 你们记得不记得？李弟兄千月份死的时候，就用他们整个宇宙、整个地球里面所有的教会里面同工们，统统的都巴结来了。 Vocês que estavam naquela época, vocês se lembram que irmão Lee morreu em junho de 1997 e em setembro de 97 nós tínhamos a conferência e naquela conferência eles vieram quase todos os líderes, os cooperadores do irmão Lee estavam naquela conferência. 那个时候特别我们在这里菲律宾，就是给特别机会。 Depois da conferência nessa instância, nós ainda fomos lá para Cesareia de Filipe para ter mais comunhão. 因为那么大的一个厅，没有跟主持。 Então eles ficaram até admirados lá na Cesareia de Filipe, aquele salão enorme, sem nenhum pilar, sem nenhuma coluna no meio. 出题目一个。 Isso realmente foi feito pelo Senhor mesmo. 所以那个时候，那么他们的土工们，特别美国 Ali 土工 naquela comunhão, todos os cooperadores de uma maneira mais íntima, eles puderam entender o que o Senhor está fazendo aqui. 可能有的人还记得。 Acho que alguns de vocês ainda se lembram desse tempo. 我现在不是这个，我现在为了你讲话的。 Aquele irmão que fala que eu agora me sinto feliz. Ron Kengas. 哎， Ron Kengas. Vocês se lembram numa reunião de domingo de manhã no Partido do Pão, lá na Praça da Árvore? Vocês estavam lá? Ele falou, meu nome agora é Happy Ron, quer dizer, Ron Feliz. Depois, no dia seguinte, ele levantou de novo e falou, meu nome é Happiest Ron, quer dizer, o Ron mais feliz, ou mais feliz. Por quê? Porque estavam na esfera de alegria no meio dos irmãos brasileiros. Ele estava contagiado pela alegria do Senhor. Mas sempre se tem alguns, né? Dessa vez, alguns de irmãos de origem chinesa, que irmão Dong, quem é irmão Dong? Nós conhecemos o Dong, não é nada. E aí começou a inveja deles. E pela inveja, eles começaram a querer destruir a obra do Senhor no Brasil. Então um deles como ele já morreu, posso falar, que era um presbítero da igreja em Nova York. Então ele tinha muita inveja de mim, muito ciúme. Graças ao Senhor. Agora voltando à palavra, né? Vocês querem ser leão, temos que ser jumento antes. Tem que se humilhar. E comer coisas piores. Disposto a comer coisas ruins. Mas o Senhor nos amarrou a videira. Uva significa vida. Por isso, uva significa vida, vida, vida. Por isso, ele é transformado.
葡萄眼睛放，驴子眼睛粉红的， E seus dentes são cintilantes de vinho. 粉红的这个是因为它90岁了， Em outras palavras, ficam vermelhos, 一般人就补到90岁。 como alguém que embebedou fica com os olhos vermelhos mesmo. 牙齿发白， Mas os dentes são brancos de 这 dente. 就是说新陈代谢， Isso é resultado do metabolismo. 前世的就是 Amados irmãos, 我们都是驴子， somos todos jumento, 我们是老母。 somos todos dong. 哎 Amém? 如果给我们吃葡萄树，我们去吃； Se o Senhor nos deu uva para comer, vamos comer uva. 如果没给我们预备好这个，要硬的去吃这东西。 E se o Senhor não preparou outras coisas para nós comer, não vamos nos forçar para ir comer essas coisas. 所以我相信， Mas eu 到 creio, 现在为止， até 所 agora, 以在巴西的南美洲的弟兄们， todos os irmãos aqui do Brasil e do resto dos países da América do 我 Sul, 们煮给我们吃的东西都是葡萄树。 a comida que o Senhor tem nos dado sempre foi fruto da árvore da vida. 生命， Vida! E vida. 你吃了葡萄树没东西可以吃， Além de uva, você não tem outra coisa para comer. 你这个因为变化了， Por isso você é transformado. 你一定眼睛会红的， E seus olhos estão vermelhos já. 你牙齿一定会发白的 E。seus dentes estão ficando brancos. 驴子牙齿会白的，这谁能这么相信吗？ Ninguém vai acreditar que um jumento, aqueles dentes feios e escuros, estão ficando brancos. 因为生命， Porque isso é resultado de comer vida, vida, vida. 这个新陈代谢 Esse é o metabolismo, 是有变化的。 faz-nos ser transformados. 但是， Graças ao Senhor. 我相信今天弟兄们，我相信这个话是我第一次主把这样去给我。 Então, eu estou contando para vocês como pela primeira vez chegou a mim essa revelação da palavra. 我是所有的弟兄的印象，一个鼓励讲这个话。 Então, o irmão Lee gostou muito do que eu falei, então ele me incentivou a falar isso. 那这话你弟兄没听见， Esse tipo de falar, o irmão Lee não tinha ouvido. 是李师母去告诉你。 Foi a irmã de irmão, a esposa do irmão Lee que contou a ele. 这就是 Graças ao Senhor. 我们现在也听的都是葡萄。 O que nós hoje temos pela nossa frente é uva e uva e uva. Vida, vida, vida. Certo, irmão? É isso mesmo? Vocês concordam? Aleluia. Jesus é o Senhor. Que tal a gente fazer revisão ainda em pequenos grupos, amém? De pé. Se você foi tocado em algum ponto, e depois você pode até compartilhar aqui na frente depois. Aí compartilha com nós todos para que possamos desfrutar junto com vocês.